Nesses 19 anos de Farmácia Amazon, nós temos muito a comemorar e queremos agradecer e principalmente dividir com vocês a nossa felicidade, agradecendo a Deus por ter permitido realizar um sonho, a todos os prescritores, médicos, nutricionistas, podólogos, veterinários, dentistas, terapeutas, fisioterapeutas, esteticistas, que quiseram proporcionar uma formulação personalizada e única para seu paciente e confiou a nós esse trabalho. Gostaria de agradecer também a toda a nossa equipe, tanto daqui da nossa matriz, no centro, e na Rua Larga, esquina com a Travessa 9. Muito obrigada mais uma vez. O Estação Saúde de hoje vai falar sobre os cuidados que se deve ter com o bebê. Eu estou aqui com o pediatra, o Dr. Paulo Scali, que vai nos orientar. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Dr. Paulo, a mamãe que está com o bebê recém-nascido em casa, ela tem muitas dúvidas sobre os cuidados que ela deve ter. Então, eu estou aqui com algumas perguntas que eu gostaria que o doutor esclarecesse se está certo ou errado. Logo após o nascimento, as unhas do bebê devem ser cortadas? A unha deve ser cortada, mas não imediatamente após. Eu acho que o melhor tempo é aquele quando você vai para casa, depois de 72 horas, sai do ambiente hospitalar, 48, 62 horas, aí em casa, com calma, você pode acertar com cuidado. Com tranquilidade, né? A mamãe deve impedir visitas ao bebê, doutor Paulo, se a visita estiver com resfriado ou algum tipo de doença? Então, a visita ela tem que ser uma coisa bem conceituada no sentido de bom senso. Porque na primeira semana, principalmente, a mãe está se readaptando, está existindo uma sintonia entre a criança e a mãe, que está se fazendo, se formando, e às vezes a hora não é bem-vinda, o tempo que a visita fica, a mãe está deixando de dar atenção para a criança ou deixando de descansar, que aquele momento a criança dormiu, ela podia cuidar dela um pouco, descansar, e chega alguém, uma visita, com a maior boa intenção. Eu acho que as visitas programadas deveriam ser feitas após o 10º dia, pelo menos. Tem alguns países, doutor Paulo, que 3 meses eles evitam receber visitas, né? Nós consideramos o período crítico os primeiros 28 dias, que são períodos onde uma infecção viral na criança, uma bactéria, pode causar um quadro grave. Os familiares, aquelas pessoas sadias, que não estão com nenhum problema, que é o meio que a mãe convive, esse a gente não tem muito, porque faz parte da própria convivência familiar. O que nós estamos dizendo é assim, aquela visita que pode ser programada, se ela for estendida um pouco, até o bem-estar da mãe e o próprio clima da casa está mais adequado, é o bom senso que mandaria, né? Vai ser melhor para o bebê, para não ter um risco, né? Beijinhos no rosto. As mamães querem saber se dão realmente sapinho. Não dá sapinho, beijinho no rosto. O beijo no rosto, ele pode, quando a criança é susceptível, formar aquelas lesões que são chamadas foliculites, são crostas com placas assim de pus, espinhas pequenas, que a própria saliva causa na pele. Mas você vê que nós temos crianças que desenvolvem a foliculite e crianças que não. Então, aquelas que têm essa tendência, a mãe deve evitar. No momento da amamentação, doutor Paulo, a pessoa pode tomar líquidos, pode comer, como que funciona?
Eu acho que essa questão tem que ser bem conceituada. O que eu quero dizer? O momento da amamentação eu chamo de um momento sagrado. É um momento de concentração, onde a mãe tem que se fazer uma introversão dentro dela, que ela tem que ficar tranquila com a criança. Ela não pode amamentar e estar preocupada com alguma coisa externa, tal. Tomar um copo d'água antes, ou às vezes mesmo durante, mas de uma forma muito muito cuidadosa, sem muito grito, escambalacho, essas coisas, é o prudente. Então, o momento da amamentação é o momento da mãe e da criança. Esse momento é muito importante. Nós não podemos deixar que esse momento seja muito conturbado. Se alguém entra no local, se alguém perturba o ambiente, é um fator negativo. Não estou dizendo que a criança tem que ficar numa redoma, tal, mas aquele momento é um momento mágico, é um momento único. Existe uma relação da mãe com a criança que ela é muito específica. Então, eu acredito que a cólica, a irritabilidade, esse é o momento que ajuda muito a acalmar, a fazer com que a criança sinta segurança e se sintonize com a mãe. Outra dúvida é se é necessário limpar o bico do seio antes de cada mamada. Não, não é necessário. O próprio leite materno, ele funciona como uma pomada, como um bactericida. E você ficar atritando ali o local, você pode deixar mais sensível e até machucar. Então, nós falamos para a mãe fazer a higiene dela normal, se ela toma 2 banhos por dia, 2, 1, 3, que ela faz, e não fique friccionando o mamilo. O próprio leite materno é um antisséptico. Correto. O Estação Saúde vai para um breve intervalo e voltamos já com mais orientações e dicas do Dr. Paulo Scala. O Estação Saúde volta agora com o tema Os Cuidados com o Bebê. O Dr. Paulo Scala é quem está nos esclarecendo aqui, tirando algumas dúvidas. Se você perdeu o início do programa, você pode assistir no www.estaçãosaude.blog.br. É só acessar que você vai ter todo esse conteúdo aí com informações e orientações importantes. E continuando aqui, Dr. Paulo, eu gostaria de saber se os soluços são comuns em crianças pequenas, se é só esperar que o soluço passe. O soluço nada mais é que um movimento involuntário do esôfago aqui, do sistema gástrico. E isso acontece porque, principalmente nos 3 primeiros meses, que é mais frequente na criança, nós relacionamos sempre antes ou após as mamadas, existe uma incoordenação. Então, esse músculo aqui que nós temos do esôfago, ele ainda não tem uma coordenação muito efetiva. Então, se a criança está irritada, se a criança não mama corretamente, ela não tem uma boa pega no seio, ela chupa o leite, a hora de sugar, entra também ar, tudo isso ajuda a aumentar, a incentivar a eruptação. Que interessante. Tá? E isso é importante porque às vezes nós nos achamos, existe aquela de colocar uma linha aqui, realmente aqui é um ponto onde você estimula a acalmar. Então tem um fator fisiológico daquela linha que se coloca aqui na glabela, que a gente chama entre as 2 sobrancelhas, que você acalma e a criança para de soluçar. As avós colocavam, né? Até o pessoal falava uma linha vermelha, uma linha azul, aí não tem problema a cor da linha. É importante que o estímulo que você dá aqui melhora a coordenação do esôfago. E essa coordenação ela pode ser intensificada pela irritabilidade, por mamar incorretamente, sugar a ponta do mamilo só, não pegar corretamente a mama. As brotoejas, elas surgem apenas no verão? Não, a brotoejo,
Existem duas interpretações aí. Aquelas manchinhas vermelhinhas que dão em volta do pescoço, nas dobras, às vezes em todo o corpo, quando a criança está muito agasalhada, o tempo está muito quente, ela é uma reação da pele ao suor. O suor ele contém sal, e o sal é um fator irritante. Então, quando você sua muito a criança, ou está muito agasalhado, o tempo muito quente, a pele fica mais irritada, acontece aquelas manchinhas vermelhas. A brotoeja é aquela manchinha vermelha com uma certa foliculite, um pouquinho mais elevada. Já existe uma irritação da pele mais importante. No inverno, nós temos algumas manchas também, mas que são devido à pele estar se habituando em contato com o ar. A criança, nos primeiros dias de vida, até seu primeiro mês, ela pode ter umas manchinhas, que a gente pede para a mãe hidratar um pouco, parece picadas de inseto, e que a gente coloca como sendo uma alergia também, só que uma causa com o ar. Doutor Paulo, e quando começam a aparecer os dentinhos no bebê, que causa aquela dor? Então, tem algumas mães que utilizam aquelas pomadas anestésicas. Isso pode ser feito? Então, nós não recomendamos essas pomadas, apesar que o uso delas é intenso, porque nós achamos que o efeito da pomada ele é muito insignificante pelo paladar, pela alteração do paladar que ela causa. Então, a pomada ela tem um alívio instantâneo, que se esvai aí com 10, 15 minutos, porém ela deixa na boca da criança, ela perde o sabor, o paladar, porque ela causa alterações na saliva, que ela contém anti-inflamatório, antifúngico, antibiótico e tal. Nós recomendamos, para erupção do dente e tal, um analgésico como normal, que a criança está acostumada a usar, ou às vezes um chá de camomila, alguma coisa mais tranquila assim. Para passar a pomada, em último caso, se tem uma gengivite muito importante, senão eu pediria que não se deve usar. Nos casos dos insetos, assim, que no verão aparecem demais, as mães querem utilizar aqueles produtos. Isso é adequado? Então, os repelentes, nós achamos o seguinte, que tem alguma faixa etária, principalmente menos de 6 anos de idade, 6 meses de idade, que ele pode não ser bem-vindo. Porque a pele da criança, antes do 6º mês, ela ainda não está completamente madura, então deve-se evitar passar substâncias químicas tóxicas que possam causar alergia. Antes do 6º mês, às vezes se vai em algum local, tem muito, a gente pede que se vista bem a criança e nas áreas externas, na mãozinha, na face, você passe com muito discretamente o repelente, que pode ajudar a essa questão do inseto. Mas após o 6º mês, pode usar com tranquilidade. A queda de cabelo é comum também nos primeiros meses do bebê? O bebê ele nasce, né, com aquele cabelinho lá que vem dentro do útero, e os poros e toda a estrutura do couro cabeludo é feita ali para a interna da criança. Para nós, depois que a criança nasce, existem alterações no próprio couro cabeludo que vão gerar uma abertura dos poros, causando uma maior queda daquele primeiro cabelo. Não que a criança vai ficar careca, só vai trocar o fio de cabelo. Então é comum. E falando ainda dos cabelos, pode-se pentear o bebezinho na região da moleira? Olha, é uma questão assim, o que isso chama muita atenção, inclusive a moleira, se nós prestarmos atenção nos primeiros meses de vida, ela é muito inconstante, que eu quero dizer assim, uma hora ela está mais aberta, menos fechada, aí tem toda aquela questão, a moleira alta, a moleira baixa, a criança está desidratada. Não, a moleira ela tem um significado de acordo com outros sintomas e outros sinais. Então, a criança está com febre, está irritada, a moleira está alta, você pensa em alguma doença. Se a moleira está baixa, a criança tem um quadro de diarreia, tal, então faz jus à questão da desidratação. Porém, se a criança está bem, tudo ok, mamando bem, e às vezes a moleira parece que está mais baixa ou diferente,
é porque os ossos do crânio ali, eles não são soldados, eles são sobrepostos. Então, eles são como conchas que se movem dependendo da posição que a criança deita, tal, até uma certa idade. Então, a mãe pode ficar tranquila, usar um pente, uma escovinha macia, apropriada, e pode pentear sem problema. O couro cabeludo é resistente ali como no outro local. O Estação Saúde vai novamente para um breve intervalo e voltamos já com mais orientações do Dr. Paulo Scali. O Estação Saúde volta agora com o tema Os Cuidados com o Bebê. Hoje o programa está muito interessante, com muitas dicas e orientações do Dr. Paulo Scali sobre os cuidados, que as mães têm muitas dúvidas quando o bebê chega em casa, como cuidar bem. E o Dr. Paulo agora vai explicar para a gente sobre a febre, é outra dúvida. Somente quando o termômetro marca acima de 37,8 graus é que a mãe deve se preocupar, Dr. Paulo? Nós consideramos febre quando você mede a temperatura e ela dá 37,8. Para nós é febre. Agora, é importante como é que é feito isso. Você tem que tirar a roupa da criança, deixar ela uns 3, 4 minutinhos, sem agasalhar, sem estar em contato com a pele. Por exemplo, às vezes a mãe acabou de amamentar, vai medir a temperatura, vai dar 37,8 às vezes ou até mais. Então, tem que dar um tempo para a criança equilibrar a sua temperatura. E se você esperou 4, 5 minutos, pôs o termômetro e deu isso, fique atenta. Recomendação, meça depois de meia hora novamente a temperatura. Se continuou dando 37,8, 38, aí é preciso averiguar. Uma coisa importante também, que o recém-nascido, a criança novinha, você deve medir colocando a mão aqui no peito dele, por baixo da roupa. Porque às vezes as extremidades não são parâmetros, elas estão normalmente frias. Então aqui no peitinho, por baixo da roupa, é bom, um bom parâmetro, você saber se está mais quente ou menos quente, se vale a pena checar a temperatura. As mamães querem saber se o bebê pode usar perfume, desde que seja específico para a sua idade. Eu recomendo nos 3 primeiros meses, principalmente 60 dias, que você tenha cuidado com aquelas loções ou aqueles sabonetes que são muito carregados com perfume. Eu acho que tem que ser produtos específicos para recém-nascido, que tem um perfume muito discreto ou quase nada, porque o perfume acaba sendo gostoso para a gente, para o adulto, mas para a criança é uma coisa irritativa, que pode dar obstrução nasal, desenvolver alergia, tudo. Quantas manchinhas amareladas ou brancas, aquelas bem pequenininhas que dão no céu da boca do bebê, elas indicam que esse bebê está com o sapinho? Não, a monilha, que é o sapinho, normalmente ela vem na lateral, entre a gengiva aqui e a bochecha, ou só na bochecha. Aquela bem no pálito lá são pregas que às vezes são muito salientes do recém-nascido, mas é tipo de uma pelezinha que não é indicativo de monilha. O fungo ele dá uma placa avermelhada e uma branca por cima. Ele queima a boca da criança, a criança fica irritada. Então tem que olhar todo o contexto. Normalmente ele pega em toda a cavidade oral. Ele não fica só ali. Ele vai pegar nas laterais, em cima da língua, aqui na frente, na bochecha. Outra coisa, doutor Paulo, outra coisa não. Mais um minuto. Doutor Paulo, as vacinações também são muito importantes. Quando a mamãe deve se preocupar? A vacina hoje, nós temos uma avaliação do recém-nascido muito importante já na maternidade. Nós temos vários testes que são feitos, olhinho, ouvidinho, coraçãozinho. Nós temos a vacina da hepatite, a vacina da BCG. Isso tudo já é feito na maternidade. Nós estamos muito contentes com a qualidade do atendimento que é feito hoje ao recém-nascido. Agora, o que nós alertamos as mães, que é importante, é o segmento. Então, ir até os postos com a carteira de vacinação, periodicamente. Normalmente a gente começa no 2º mês.
A partir do 2º mês já tem a sequência das vacinas que são recomendadas. Agora, é importante a fidelidade da mãe e a preocupação com a carteira de vacinação. Então, quando você já faz na maternidade, já é indicado a próxima vacina, dali 60 dias. Quer dizer, tudo isso é importante. O resultado do teste do pezinho. Quer dizer, hoje em dia, a prevenção é fundamental, né? Como o aleitamento materno. Então, é muito importante todo esse contexto. O Estação Saúde vai chegando ao final e eu gostaria que o Dr. Paulo passasse para o pessoal de casa suas considerações finais. Eu penso que o estado de mãe, de ser mãe, é uma coisa fundamental para a mulher, para a vida dela. É um momento único para a mulher, então essa sensibilidade leva ela a um sentimento único com o recém-nascido, com aquela criança. Como é que ela sabe que o choro é de cólica? Como ela sabe que o choro é de uma irritação por uma fralda? É aquele sexto sentido que a mãe vai criando em relação à criança. Então, eu confio muito na mãe, no discernimento dela. É muito importante quando a mãe fala, meu filho não está bem, meu filho não come, meu filho tem alguma coisa, tem que se averiguar todas as situações. Eu peço assim, alerto às mães assim, siga esse sentimento de mãe, essa ternura, porque para o seu filho crescer saudável, nós vemos que muitos sintomas, como a cólica, a falta de apetite e outras coisas, mesmo a questão do leite, às vezes o filho tem dificuldade de sucção, aqueles primeiros dias é penoso para a mãe que amamenta, quantas noites sem dormir, a mãe praticamente não dorme por muito tempo, mas isso tudo vale a pena, ver teu filho crescer saudável e feliz, com aleitamento materno, com os teus cuidados. Eu diria mais, sabe, eu não cobraria só as mães. Eu acho que o importante é aqueles que auxiliam a mãe, aquelas pessoas que estão em volta dela, dar condições para ela, ajudar, não deixar ela sozinha nessa missão. O apoio, o buscar uma coisa, o trazer, o lembrar de comer, o lembrar de tomar uma água, um suco. A mãe também quer ter esse cuidado, esse carinho com ela, porque ela está empenhada com o filho. Tem mãe que esquece, às vezes, de almoçar, ela não sabe que hora que é o almoço, porque ela está ali tão entretida com a situação da criança e troca a fralda e dá mamar, que passa tudo isso. Então eu diria para a mãe assim, vale a pena, porque teu filho está crescendo, está aprendendo de você tudo isso, e todo esse esforço, todas essas coisas, esses detalhes, eu acho que a mãe tira de letra com amor, com carinho, com toda aquela afeição que ela tem. Por isso que o amor de mãe é único, né? Parabéns. Dr. Paulo, muito obrigada pela sua participação. O Estação Saúde chegou ao final. Muito obrigada a vocês aí de casa e até o próximo programa.